15, né? Versículo 10 em diante, todos acharam? 1 Samuel, capítulo 15, versículo 10 em diante. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir, e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou, e toda a noite clamou ao Senhor. E madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se a Samuel, dizendo: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna. Então fez volta, e passou, e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito tudo ao Senhor, executei a palavra do Senhor. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de vacas que ouço? E disse Saul: de Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou o melhor das ovelhas e das vacas para as oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. E ele disse-lhe: fala. E disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel. Enviou-te o Senhor a este caminho, e disse: vai e destrói totalmente a esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. Por que foi não deste ouvido à voz do Senhor? Antes voaste ao despojo e fizeste o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvido à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo, ovelhas e vacas, o melhor do interdito, o anátema, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiro. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o disputar, porfiar, é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Amém. Eu estava meditando nessa palavra hoje, e quando a irmã Marta leu sobre Abraão, Deus me fez juntar as duas passagens na minha mente e no meu coração. Não é? Eu faço uma pergunta para os irmãos: qual é o sacrifício que hoje nós oferecemos a Deus? Qual é o sacrifício que a palavra de Deus nos ensina? Vê se os irmãos lembram. É o culto racional. Está lá no livro de Romanos, capítulo 2. Rogo-vos, irmãos, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional. Mas vamos comparar. O que é que agrada mais ao Senhor? Diz que é agradável o culto aonde a pessoa se apresenta, com um sacrifício vivo, santo. Mas o que é mais agradável ao Senhor? O culto ou a obediência à palavra? Então existem muitos cultos que são verdadeiros sacrifícios. Mas o povo está em rebeldia contra a palavra. Quando Deus mandou Abraão, o que foi que agradou ao Senhor? O sacrifício ou a obediência? Tanto é que Deus substituiu o trabalho que Abraão ia fazer. Ou seja, substituiu o seu filho por um cordeiro. Porque o que Deus queria de Abraão era tirar do seu coração a obediência.
E Deus lhe mandou fazer uma coisa muito difícil. O Naamã também quase perde a benção, porque Deus estava testando na obediência. Saul não queria cair na realidade de que tinha desobedecido. O Senhor mandou exterminar a nação, e o pior, ele deixou cabeça vivo, que era Agag. Samuel despedaçou com uma espada, mas ele deixou o cabeça vivo, o pivô da nação, porque uma pessoa como cabeça no lar, um cabeça da nação, pode influenciar toda a nação, para o bem ou para o mal. Davi não levou, não influenciou as pessoas a servir a Deus, exortando as pessoas. Já o seu filho Salomão, no finalzinho da sua vida ali, já não perverteu o povo, colocando em Jerusalém um monte de mulheres, e ensinou seus filhos a ter um monte de mulheres, um monte de coisas. Nós vemos que, quando Samuel veio encontrar com Saul logo alegre disse: olha, bendito do Senhor, eu executei a palavra do Senhor. Samuel já tinha sido avisado por Deus que Deus estava triste, porque Deus mandou ele fazer uma coisa, Saul fazia outra. Deus mandava a pessoa fazer uma coisa, ele fazia outra. Então não podia ser o rei de Deus, não podia ser o rei de Israel. Assim há muitas pessoas que vão ser destruídas da glória de Deus, porque Deus tem mandado eles fazer umas coisas, eles fazem outra. Deus manda que o culto seja assim, que a palavra seja pregada assim, e eles estão fazendo de forma diferente. Então, o que mais agrada ao Senhor é o atender, é o obedecer. Eu vou fazer isso para Deus, eu vou fazer isso ali, vou fazer isso aqui, vou fazer obra, vou sair por aí, eu vou ganhar almas. Não temos que fazer a obra para Deus, temos que fazer o que Deus quer. É muito fácil eu tomar para mim uma ideia de ser cristão e criar uma igreja e fazer a obra do meu jeito. É muito fácil fazer isso do que eu atender a voz de Deus. Porque quando nós fazemos a vontade de Deus, somos atacados pelos demônios e por outras pessoas religiosas. Mas quando entramos no ritmo das outras pessoas, fazemos o que dá na telha, o que dá na mente, sem a direção de Deus, sem a aprovação do Senhor, sem o aval de Deus, nós somos até, irmãos, ajudados por um outro que também estão na mesma caminhada errada. Há um profeta que o Senhor falou assim: eles constituíram príncipe, mas eu não sou. Ou seja, eu não participei, eu não estive junto ali. Nós vemos que muitas pessoas parecem que estão fazendo muitas obras para Deus, mas as obras de Deus são aquelas que Ele ordenou, que Ele revelou, que Ele mandou, e quem executar o que Deus manda fazer vai ser abençoado pelo Senhor. Agora, aquilo que Deus não mandou fazer, e a pessoa está com aquela pressa, se precipitando, fazendo coisa, não, estou fazendo obra para Deus, você está fazendo obra para Deus? Poxa, interessante, não sabia que Deus estava precisando de tanta ajuda assim, não. Porque quem faz todas as coisas é Ele. Como está escrito, é o mesmo Espírito que opera tudo em todo. Deus só quer achar os vasos santificados e preparados humildemente. Hoje, eu pensei que o irmão Edson entende isso perfeitamente, porque antigamente, nas igrejas onde ele estava caminhando, ele estava fazendo para Deus. Ou seja, ele estava fazendo no lugar de Deus. Ele estava fazendo aquilo que as pessoas estavam ali orientando. Hoje não. Ele está sendo usado pelo Senhor nas horas certas e no tempo certo. Tanto ele como a irmã Marlene. Como os irmãos também. Mas se nós começarmos a fazer de nós mesmos e confiar em nós mesmos, vai cumprir a palavra de Jeremias 17. Maldito o homem que confia no homem e faz a sua carne no seu braço. Foi isso que aconteceu aqui com o Saul. Ele trouxe o inimigo do povo de Deus vivo, o cabeça. É como acabar com os demônios e deixar Satanás vivo. Não pode. Não é? É como, por exemplo, dar remédio para dor de cabeça e a dor da infecção passar, mas não tirar a infecção. Tem que tirar a infecção, onde está o foco, onde está a doença, tem que tirar a doença fora. Tomar um remédio para passar a dor da vesícula, né? Mas não tirar as pedras que estão lá, foi o caso da irmã Nena. A irmã Nena foi operada e tirou muitas pedrinhas, mas antigamente, há alguns anos atrás, ela já sofria disso. Porém, ela tomava um remédio para estômago, pensava que era estômago. E não era estômago, era outra coisa.
É justamente, Deus quer que nós executemos a sua vontade, a sua palavra. E tudo no tempo do Senhor, no tempo de Deus. Por isso que o Salmo 1, ele nos dá essa orientação, bem-aventurado. A palavra bem-aventurado na Bíblia quer dizer feliz, né? Bem-aventurado o varão, ou a varoa, que não anda segundo o conselho dos ímpios. Qual é o conselho do ímpio na sua vida? Ó, são muitos. E, rapaz, se eu fosse você, rapaz, não sou bobo não, hein? Se eu fosse você, eu metia a mão na cara daquele menino. Eu faria isso, olha o quê? Então, se fosse você, eu pegava uma faca e ia lá na cara dele. Fala aí, você. Irmãos, assim que o ímpio ensina. Mas a palavra do Senhor diz aí, bem-aventurado o varão ou a varoa que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não se detém, a palavra deter é frear. Não se detém no caminho dos pecadores. Aqui está o caminho dos pecadores. Eu estou seguindo o meu caminho como servo, sou humilde. Aí eu dou uma olhadinha no pecador fazendo, batendo e falando coisa arrogante. Aí eu deixo a minha caminho, detenho e vou entrar no caminho dos pecadores. Vou andar junto com os pecadores. Como é que é mesmo, né? Então, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda de escarnecedores. A palavra escarnecedor é zombadores, que desprezam as outras pessoas. Então, são 3 tipos de coisa ruim que o cristão não deve de maneira nenhuma. Mas a Bíblia diz no Salmo 1, continuando, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, porque Deus vai falar com você. Quando você está meditando na palavra, Ele vai falar contigo. Medita de dia e de noite. Meditar não é só ler, é pensar na palavra. Meditar, a palavra meditar significa pensar no que você leu. Meditar. É igual, por exemplo, a Marta estava falando sobre Abraão, eu estava meditando na palavra, conferindo com esta. Eu estava ali meditando. Não é? Medita na sua palavra de dia e de noite. Pois será como a árvore, uma árvore plantada junto aos ribeiros de água, cujas folhas não caem. Tudo quanto fizer prosperará. E dá o fruto na estação, no tempo próprio, na estação própria. Ou seja, no tempo certo, a pessoa que está ligada com Deus, ele vai ver a obra ser realizada. O fruto da sua vida vai ser dado na hora certa. As coisas vão acontecer no tempo certo. Se não se desesperar, porque a impressão que se dá quando estamos em aperto é que tudo vai desmoronar. E aí, se nós não vigiarmos, nós passamos ao quê? A fazer do nosso modo, agir da nossa vontade e deixamos a confiança do Senhor. O Senhor se vê desprezado, deixa a pessoa andar no seu caminho. Muitas vezes Deus ainda, por amor, ainda vai lá, bota um obstáculo, volta, vem cá, mula sem dono, vem cá, jumento bravo, vem aqui, Deus, bota um cabeça e puxa, vem cá que eu vou te amansar, calma, eu quero montar sobre o seu lombo, eu quero te levar para o caminho certo. E o Deus às vezes faz isso, por misericórdia. Mas bem-aventurado aquele que Deus corrige e castiga. Agora, se Deus estiver calado e não fizer mais nada na tua vida, adeus, hein? Ó, já era, porque realmente Deus abandonou. Aqui o Senhor Deus exortou Saul, porque na verdade, para ficar registrado para nós. Mas chegou um momento que Deus se apartou dele, Deus não falou mais nada com ele, nem por profeta, nem por sonho, nem por Urim e Tumim, que eram 2 pedras que o sacerdote consultava, nem por sonho, nem por nada. Deus abandonou, calou-se a respeito de Saul. Sabe por quê? Saul chegou a um ponto de rebeldia, que tudo que Deus falava ele não cumpria. Tudo que Deus mandava, ele não queria fazer. Bom, não quer mais não? Então Deus faz isso, amassa e ó, pronto, não quero mais saber de você, acabou. Esse é o pior momento da vida de um ser humano. Não tem regresso, não tem volta. Porque, irmãos, nosso Deus, Ele conhece o inimigo, Ele vê tudo, o invisível, os demônios estão por aqui, os anjos que estão aqui, Ele conhece o seu pensamento, o meu pensamento, Ele conhece o que a outra pessoa está armando contra você, Ele sabe o tempo que a outra falou, tudo está registrado. Então, eu tenho que confiar nele, porque Ele está vendo o jogo perfeitamente. Outra coisa, o poder está na mão dele. Os demônios só podem fazer alguma coisa se Ele permitir. Ainda tem isso ainda. Então, por que eu vou me apavorar?
Deus mandou você desfazer, você vai lá e desfaz. Não, eu vou desfazer, mas vou deixar esse pedacinho aqui, que isso aqui acho que não tem nada a ver não, né? Deixa eu cortar esse pedacinho aqui, isso aqui eu acho tão bacaninha. Pronto, já entrou na rebeldia. Saul destruiu a maioria, a nação inteira. Matou criança, matou como Deus mandou. Mas perdoou o Agag, o rei, e o melhor das vacas e das ovelhas. Cumpre-se uma palavra do apóstolo disso. Se nós transgredir um só mandamento, já fizemos culpado dos outros. Por isso, irmão, Saul não podia ser abençoado, não podia ser rei, porque não tinha condição de executar a palavra do Senhor. Ele dava ouvido mais às pessoas do que a Deus. Pode ver aqui, o povo voou ao despojo. Ele falou aqui, o povo voou ao despojo, não é? Então, o que acontece? Ele, na verdade, não tinha, como é que eu vou dizer? Não tinha punho firme. Ele não tinha, assim, um coração firmado no Senhor. As pessoas começavam a falar as coisas, ao invés de ouvir a voz do Senhor, ele ia dar ouvido à voz de Deus, a voz dos homens. Porque nem sempre, irmãos, nem sempre, todos os irmãos estão no mesmo espírito. Às vezes leva a circunstância momentânea como resposta. Não, tem que fazer isso, tem que fazer, não, tem que fazer. Tem que fazer. Não, tem que fazer no tempo de Deus. Então, amados, mais importa obedecer, obedeça, não é? Olha, irmãos, não pense em fazer coisas bonitas para Deus, faz o que o Senhor quer. Não crie ideias. Eu vou fazer isso para Deus, eu vou fazer isso. Não crie essas ideias, então saia do caminho de Saul. Obedeça ao Senhor e você verá a glória de Deus. Não é? Jesus foi muito claro nas suas mensagens. Jesus foi muito amoroso, ao mesmo tempo ele falava duro para algumas pessoas. Ele disse, aquele que ouve as minhas palavras e as obedece, põe em prática, eu vou comparar um homem prudente, aleluia, que construiu sua casa, sua vida, sobre rocha, sobre firmeza. A sua vida está firme, porque em outras palavras, quem ouve e obedece, o Senhor Jesus, ele dá a garantia, aleluia. Porque a pessoa está dentro do seu querer, dentro da sua proteção, dentro da sua vontade, está dentro daquilo que Deus planejou. Mas quando a pessoa sai, é difícil Deus abençoar, não é? Que Deus conceda aos irmãos entendimento e graça, amém, irmão?